começar, só deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que a gente vê a nota das provas? As notas das Das provas, avaliações? elas, quando você terminou, ela já te deu a pontuação, né? Não sei se você se atentou a Ah, isso. sim, não, eu percebi, mas é que, tipo, eu imaginei que se eu fosse abrir de novo, não conseguiria ver. Provavelmente você consegue no seu próprio AVA, mas na tela principal lá do AVA, né? Quando você clica na descrição da disciplina, na primeira tela mesmo, você clica na descrição da disciplina, ele te dá um resumo, né? Então, se o professor já lançou, no caso de gestão de projetos, já vai ter a sua nota lá. Então, tem um resumo. Então, vai ter quantos pontos você tem de avaliação da B1, quantos pontos você tem de desafio nota máxima, quantos pontos você tem atividade de sala de aula e assim por diante. Ali ele te dá um resumo. Na primeira tela mesmo, de vez de você colocar acessar ao AVA, você clica em cima da descrição da disciplina. Todas as disciplinas, ela vai te dar um resumo das atividades que você completou no primeiro semestre. Entendi, beleza, Isso, professor, isso, obrigado. isso se o professor já lançou, né? O professor tem até o dia 4 do mês que vem para fazer esse lançamento. Eu, específico, consegui fazer esse lançamento já, tá? Mas os professores têm um prazo ainda para cumprir essa atividade. Ah, professor, eu olhei lá e minha nota está 0, né? E eu tirei 8, por exemplo. Tem que ver se o professor fez o lançamento ou não, tá? Então, confirmem com os professores. No meu caso, eu olhei lá e estava 0, professor, e eu vi que eu fiz a prova e tirei 6, por exemplo. Então, aí o aluno precisa me questionar, tá? Apesar que eu tomo bastante cuidado nesse lançamento, mas pode acontecer alguma situação aí que venha a ocorrer isso daí, né? Mas aí o aluno, sempre o aluno vai reclamar, né? Isso daí não vai ter erro, o aluno não vai deixar uma nota assim passar, né? Então ele vai reclamar, não, vai nos sinalizar, né, que aconteceu algo errado naquela situação, tá? Vamos dar andamento aqui no que interessa, né? Hoje a gente dá início ao segundo bimestre, então hoje nós vamos falar segundo bimestre, nós vamos falar sobre prova, nós vamos falar sobre as atividades que vão acontecer no segundo semestre. Então a gente vai dar um passo a passo, tá? Então hoje o que eu sugiro aí para ter uma aula um pouco mais dinâmica, que vocês anotem, né, as dúvidas que vocês têm aí, porque provavelmente durante a aula eu vou estar falando sobre aquele assunto que você vai acabar perguntando aí durante a aula. E claro que se for algum slide específico ali que você tenha dúvida, você pode interromper sem nenhum problema, tá? A disciplina ela vai continuar e ela vai ser, por incrível que pareça, até o final do semestre, gestão de projetos, não vai mudar, tá? A vantagem é que eu já decorei que quarta-feira eu tenho que dar essa aula, isso é importante. Normalmente eu entro na sala de aula e aí que eu pergunto para os alunos qual que é a disciplina, né? Eu não estou fazendo isso com vocês, então é sinal que eu tô melhorando, minha cabeça ainda está boa. Então nós vamos falar de gestão de projetos até o final. O número lá da central de relacionamento do aluno, ele continua indo 3003 40 30. Então, professor, não estou achando meu boleto ou algo assim, vocês conseguem ali falar com o CRA. Eu estou com dúvida no meu portal, estou com algum tipo de dúvida, o CRA ele está conseguindo assessorar a gente aí nesse trabalho. Lembramos que essa central de relacionamento ela foi criada esse semestre, né? Então ainda nós estamos evoluindo com essa ferramenta. Isso foi uma ideia de um aluno, tá? Naqueles questionários que vocês recebem, né? Quem está na unidade aí Pirituba há mais tempo sabe que teve uma revolução, né? Os cursos menores talvez não consigam perceber isso, mas os cursos que estão aí há mais semestres, eles percebem que a cada semestre a gente faz Pirituba crescer e evoluir em tecnologia, infraestrutura.
tá? Então, é um trabalho contínuo que vem do quê? De ideias e de feedback dos alunos, tá? Então, a gente sempre fica grato aí, porque é dos comentários de vocês que a gente consegue corrigir o que acontece na unidade, e a unidade ela não para de crescer graças a essa integração entre instituição e alunos, tá? E o CRA é uma das ferramentas que foi criadas aí, que era uma das reclamações dos alunos que não conseguiam atendimento. Ah, professora, eu não conseguia antes, agora para o CRA é pior. Na verdade, é uma ferramenta que ela vai ser evoluída, ela vai continuar evoluindo. Nós estamos ainda tendo várias métricas dela aí, tá? De como que é a melhor forma de ser feito, e sem dúvida nenhuma, se vocês não utilizarem ela da melhor forma possível nesse semestre, vocês vão deixar um legado aí para as próximas pessoas que vão estar participando ali da unidade, tá? Nós vamos falar de gestão de projetos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre qualidade, então é uma aula aí específica de um assunto que nós já tratamos, tá? Um pouco, tá? Então hoje a gente vai fazer aí um processo mais específico, né? Porque é muito simples a gente falar no projeto, o projeto precisa ter qualidade, né? Então hoje a gente vai tirar algumas dessas dúvidas que nós temos, né, sobre o que é realmente qualidade quando a gente fala de gestão de projetos. Antes, eu gostaria aqui de esclarecer, tá, tanto para os alunos de primeiro semestre, como os alunos veteranos, aí, os alunos mais antigos, como que funciona a avaliação, aí, as pontuações dos alunos de gestão de projetos, tá? Então, aqui a nossa disciplina, ela é nível 1, tá? Ela vai ter 5.000 pontos de avaliação. O primeiro bimestre, professor, quanto valia a prova? A prova, ela valia 1.000 pontos, tá? Então, o aluno, ele tirou 800 pontos, por exemplo. Ele atingiu 80% da média do primeiro bimestre. Quanto que falta, né, para esse aluno ele passar na pontuação de avaliação? 700 pontos. Então, de 4.000 pontos que falta, o aluno ele precisa tirar aqui 700 pontos, tá? Então, é essa conta. Qual é o total, somando B1 e B2? O aluno precisa ter 1.500 pontos. Aí, no caso, o aluno tirou, professor, eu estava mal no dia, eu tirei 100 pontos. Assim, é muito baixo, é muito difícil. Na pontuação, não está tão longe, porque ele precisa tirar 1.400 pontos, então ele consegue recuperar. Então, o objetivo aqui é o quê? Os 1.500 pontos. É claro, o aluno que foi bem não vai relaxar aqui, né? Que aí ele tirou 800, falar, tirar 700 é fácil. Quando a gente coloca isso na cabeça, vocês sabem o que acontece, né? Acaba dando ruim, né? Tá? Então, fiquem atentos aí, fiquem atentos nesse processo, tá? Referente às avaliações formativas, são trabalhos que eu passo no dia a dia que vocês me mandam por e-mail. No primeiro bimestre, vocês receberam 1.000 pontos e no segundo bimestre, vocês vão participar de mais 1.500 pontos. Por quê? Porque o nosso modelo de disciplina é um modelo AMI, que é um modelo institucional, tá? Então, ela é nível 1, vão ser 5.000 pontos de avaliação, sendo na B1 1.000 pontos e na B2 4.000 pontos, até 4.000 pontos. Como é um modelo AMI, de atividades de sala de aula, o aluno vai participar de 2.500 pontos, primeiro bimestre 1.000 pontos e segundo bimestre 1.500 pontos. Atividades virtuais, pré-aula, aula e pós-aula do que você faz no portal. Então, ali, ó, naquela sessão 1, sessão 2, sessão 3, você está disputando 3.000 pontos. Eu estou respondendo as questões lá, não sei quantos pontos vale. Se você fizer todas as atividades, desde a sessão 1 até a sessão 16, você vai estar disputando 3.000 pontos. E também, tão importante, a atividade transversal. Professor, o que compõe esses 3.500 pontos de atividade transversal? São
3.000 pontos do desafio nota máxima e 1.500 pontos do seu ED, a disciplina que você tem lá, ED Matriz. Então, se você faz o ED, automaticamente você já ganha 1.500 pontos para todas as disciplinas. E se você faz o desafio nota máxima, você vai completar esses 3.500. Professor, você falou 3.000 mais 1.500 dá 4.000 pontos. Só que a atividade, ela você só vai conseguir atingir um teto máximo de 3.500 pontos, tá? Então, professor, eu fiz tudo no desafio nota máxima e fiz o meu ED Matriz e só me deram 3.500 pontos, porque é o teto. Você já chegou no teto máximo, né? Então, tudo isso você vai estar disputando 14.000 pontos na minha disciplina e você precisa ter, no final, 6.000 pontos. Professor, eu olhei lá no meu AVA e eu já estou com 5.300 pontos. Você só vai precisar de 700 pontos para você atingir a média que a instituição te exige, que é 6.000 pontos, tá? Esse é o mínimo que você tem que ter. Só que tem um detalhe, desses 6.000 pontos, 1.500 obrigatoriamente precisa ser de prova. Então eu vou tirar na prova 300 e 400. Eu tenho 700 de prova. Você está de exame. Porque você não atingiu o mínimo de 1.500. Professor, eu tenho 11.000 pontos somando tudo, só que de prova eu tenho 1.200. Você está de exame. Você precisa ter o mínimo aqui, ó, tá até em vermelho, de 1.500 pontos em avaliação. Eu vou até abrir aí para vocês, se vocês tiverem dúvida desse slide aqui, para a gente esclarecer agora nesse momento aqui. Não sei se eu falei muito rápido, se eu conseguir passar os detalhes para vocês, antes de eu continuar a aula aqui, só para a gente não confundir. Se ninguém falar nada, eu vou entender que está claro aí para vocês. Ô, professor, olha só, eu tô com o meu AVA aberto e eu vi que a matéria de rotinas trabalhistas e departamento pessoal, eu já realizei a prova e ainda tá em vermelhinho, tá dando que eu não realizei. Aí eu cliquei e falou que foi encerrado. Isso é porque a professora ainda não lançou a nota ou sei lá, alguma coisa do tipo? Aí só ela que vai conseguir esclarecer mesmo, tá? Eu não tenho esse tipo de acesso nesse momento. Que dia que você tem aula dela? De sexta, eu vou conversar com ela. Isso, essa sexta não, que é feriado, né? Vocês vão estar... Nossa, mais um feriado? Mais um feriado. Feriadinho aí. Bom para vocês aproveitarem e descansar um pouco. É. Acho que ninguém ficou com dúvida aqui na pontuação, né? Mas se tiverem dúvida aí, a gente volta também à explicação, tá? Então é um conjunto aí de atividades. Pode falar. Eu tenho uma única dúvida, como você falou da prova, independente de trabalho e estudos, chegando no final tem que ter 1.500 de prova, independente, certo? Positivo, aí é 1.500 de prova e 4.500 de outras atividades. Não, as atividades eu entendi. Eu digo assim, só a prova, entre primeira e segunda tem que ter 1.500 pontos? Positivo. Dessa disciplina na gestão de projetos. Porque se for uma disciplina de nível 2, você precisa ter 2.500 pontos. O professor pode te falar qual é o nível e você consegue ver também no seu AVA. Quando você clica em cima da descrição, ela vai ter uma barrinha lá. Nessa barrinha vai estar escrito 1.500 pontos ou 2.500 pontos. Então, o próprio aluno ele consegue enxergar qual que é o nível da disciplina dele, tá? Entendi. No caso, na primeira não alcançou, tem que alcançar de qualquer maneira na segunda para poder ser aprovado, certo? Independente das outras atividades. Na primeira você nunca vai conseguir atingir, porque a avaliação vale só 1.000 pontos. Isso, que é baixo. A segunda é um pouco maior que recupera a primeira, correto?
não é uma recuperação, né? É uma soma de notas que vai configurar para você conseguir atingir 1.500 pontos. Eu entendo dessa forma. Não é uma... Eu não considero uma recuperação. É um número, né? Uma soma que vai compor a sua nota final de avaliação. Eu considero dessa dúvida é essa. Digamos que a segunda é 4.000 pontos. Eu consegui 700 na primeira. Então, para mim, na segunda, eu tenho que passar o valor para dar o valor de 1.500. É isso que eu estou falando. Na soma das duas é que tem que valer 1.500 pontos. Positivo. Aí você precisa tirar 800 pontos numa avaliação que vale 4.000. Exatamente isso. Tá bom, então, já entendi. Obrigada. Viu? Fernando, qualquer dúvida, chama aí. Pode falar. Tira uma dúvida. Ó, a gente está no segundo semestre. A nossa é 2.500 pontos. A primeira prova vale 600... a primeira prova também vale 1.000 pontos ou valia 1.500 pontos? 1.000 pontos. 1.000 pontos. Ah, tá. A prova valia 1.000 pontos. A prova B1, ela, indiferente do nível, indiferente do professor, da disciplina, a prova valia 1.000 pontos. E a segunda prova, ela vai valer 4.000 pontos. Não, porque aqui, ó, na unidade 1 tá assim, ó. Tem duas, como se fosse duas avaliações. Tem a avaliação de gestão, aí primeiro B1, e tem avaliação de gestão B1 também. Tem uma que é boa sorte. É que uma foi colocado com outro prazo, que precisou liberar para um aluno específico que não estava subindo para ele. Mas você fez uma das duas, tá perfeito. Então, eu fiz as duas. Tá. Então. Aí, uma não foi validado, nem subiu para mim. Então, porque uma foi, eu tirei 8. E a outra eu tirei 2. Não, o que vale é a que você fez primeiro. É a que vai subir primeiro. Isso daí é como se fosse uma prova presencial, né? Quando você entrega uma prova presencial, você não tem chance de fazer a segunda vez, né? É que como precisou abrir para um aluno específico que não subiu para ela na segunda-feira, só subiu na quarta-feira, aí teve que subir novamente essa informação. Entendi. Porque assim, lá quando eu entro naquela parte do detalhamento, tá constando 600 pontos. O sistema pode ter feito uma média, é possível. Eu posso analisar isso daí. Até pelos números, né? Porque uma foi 8, a outra foi 2, 10 e ficou ainda 600 a avaliação. Entendi. O sistema foi bonzinho com você, viu? O meu também abriu 2 vezes, eu fiquei preocupada, porque eu tinha mandado dia 21, aí tornou a abrir, eu falei, caramba, será que eu não mandei? Eu tinha tirado 8. Aí depois eu tirei 6, eu falei, não, mas ficou os 8, ainda bem. Tá bom, né? Vai ter prova de proficiência? Nessa disciplina não, mas de outras disciplinas pode ter. Mas isso daí eu vou falar com os representantes amanhã e depois a gente passa um informe mais detalhado, porque ainda a gente está em dúvida do Ministério da Saúde referente a essa prova ser presencial ou online, tá? Então, como está dependendo de outros critérios, ainda a gente não fez a divulgação. Professor, tira uma outra dúvida. Pode falar. A princípio, o nosso governador, ele falou que ia abrir alguns comércios, algumas situações no dia 11. Ia voltar parcial o sistema. É possível que o ensino também volte ao normal ou não? Essa é a informação que nós temos oficial do Ministério da Educação. Retorno dia 11. Tá. O que a gente está recebendo? A gente recebe a informação, né, que é um decreto oficial com essa informação. Tá? Então, eles pediram para aguardar até o dia 8, que até o dia 8 ou é renovado ou eles vão realmente confirmar essa data. Tá? Então, é assim, a gente está na mão deles
e eles estão vistoriando se está tendo gente na unidade, se tem trabalho administrativo, eles estão fazendo todo esse trabalho aí. Tem multa, tem um monte de coisa envolvida nisso daí, tá? Então, a gente está na mão. A informação é retorno dia 11, tá? Presencial, e até dia 8, dia 9, aí a gente vai estar ou renovando, tá? A informação, ou realmente retornando essa aula de algum tipo. Eles falaram em rodízio, assim, são várias hipóteses que eles estão tentando, né? Mas os casos só aumentam, então eu acho aí difícil, tá? Eu não tô vendo aí com bons olhos essa data do dia 11, especificamente para um local que obrigatoriamente, você tem que aglomerar pessoas. É diferente de um comércio que você consegue ter o acesso, uma pessoa de cada vez, 2 pessoas. Não tem como você dar uma aula e ter 3 pessoas na sala de aula, depois você dá aula de novo para outras 3 pessoas. As informações não batem, tá? Para a área da educação, de como a gente vê como o sistema funciona no processo de educação, tá? Então, a gente vai ter que esperar aí realmente novas confirmações. Mas eu acho que a educação ela não volta ainda dia 11, tá? Não é ser pessimista, mas os números mostram isso, né? Enquanto não tiver queda, né? Esse processo ele tem uma tendência de continuar. Mais alguma pergunta? Vocês roubaram muito tempo da minha aula. Muito obrigado. Informo isso para vocês. Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho aqui do primeiro bimestre, né? Nós aprendemos primeiro o que é projetos. Isso foi uma pergunta que eu fiz no primeiro dia de aula, né? Um aluno me respondeu no dia o que era gestão de projetos. Aí eu falei, você estragou a surpresa, né? Aí essa pessoa, eu vi que ela ficou contida nas outras aulas. Aí nós conseguimos interagir mais com a turma toda, né? Então, nós tivemos uma resposta do que era gestão de projetos e os outros imaginavam, né, do que seria projetos. Então, todos nós sabemos o que é projetos, né? Nós temos projetos individuais, nós temos projetos nas empresas, nós ouvimos falar muito de projeto, só que a gestão de projeto, como ela funcionava, eu acredito que eram poucas pessoas que tinham acesso, né? De saber que eram tantas informações envolvidas para a gente entregar algo profissional. Então, a aula ela foi desenrolando de uma forma positiva e, assim, com bastante aderência das pessoas ao tema, tá? Então, assim, eu vejo o pessoal participando muito, eu vejo a entrega de trabalho, assim, muito, muito eficiente, tá? Isso me deixa bastante contente. Eu tento fazer uma aula que é maçante teórica. A gestão de projetos ela é um processo muito teórico, muito teórico. E eu tento fazer isso o mais leve possível para que vocês não peguem ranço, né? Da gestão de projetos e sempre tentem aí desenvolver o máximo possível, né? Aí nós colocamos um desenho lá de um balanço, né? De como a pessoa que estava contratando o serviço queria um balanço e como as pessoas de projeto entregaram esse balanço, né? E aí nós fomos fazendo essa viagem, falamos muito do shopping, né? A gente falou de Pirituba, a gente foi dando muitos exemplos, vocês pesquisaram aí projetos a nível mundial, né? A gente foi fazendo aí várias etapas, tá? Aí na segunda unidade, aí a gente já falou muito mais do processo, né? Nós falamos ali das atividades mesmo, do escopo, tempo, custo, risco, aí nós fomos falando mesmo do processo, de como funcionava um projeto, né? Como que tinha que ser feito o projeto, como ele tinha que ser pensado, quais eram as etapas, quando a gente ia, né? Iniciava, o que uma coisa estava ligada com outra, né? Então, nós trabalhamos muito isso daí na unidade 2. É onde eu considero já que vocês aí, a quem já tenha despertado interesse na disciplina, esse foi o momento, né? Ou a pessoa ela pegou ranço mesmo da disciplina, ou ela tem aquilo lá como um propósito de que deixou um legado. E agora, no segundo bimestre, nós vamos falar de 3 pontos fundamentais na gestão de projetos na unidade 3, que é o
gerenciamento da qualidade. Hoje nós vamos falar de qualidade. Nós vamos falar na próxima aula de recursos humanos, né, de recursos, não só de pessoas, como recursos em gerais. E nós vamos falar da comunicação em projetos. Comunicação, toda aula eu falo com vocês referente à importância de como a gente se comunica, né? Como que é importante a gente ter essa percepção de como a comunicação influencia no nosso dia a dia e como a comunicação ela é uma gestora ali, né, do que vai acontecer dentro dos projetos, tá? E na unidade 4, ali a gente vai falar de metodologias de gestão de projetos. Então, a gente vai juntar tudo que aconteceu na unidade 1, 2 e 3, colocar tudo num caldeirão ali e mexer um tempo, né, no fogo baixo ali, para a gente tirar mais aquele, fazer um negócio mais saboroso ali, do que realmente é a gestão de projetos, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de metodologia, tá? Essa é a dinâmica e estrutura da parte teórica, né, da disciplina. A unidade 1 apresentar o que é projeto, a 2 ali falar sobre algumas situações específicas, a unidade 3 falar de coisas que têm impacto muito grande nos projetos, tá? E a 4 é colocar o tempero ali, né, colocar o sal ideal no churrasco, aquela coisa de fechamento mesmo de semestre, tá? Hoje, como eu falei, nós vamos falar da gestão da qualidade, né? Ela começa na análise dos conceitos levantados de acordo com a necessidade do cliente. Então, quando a gente fala de qualidade, o que a gente pensa, né? A qualidade, ela deve ser sempre excepcional. A gestão de projetos, ela não enxerga isso dessa forma. O que ela entende como qualidade? É entregar o que o cliente pediu. Quando a gente pega o exemplo lá da casa que a gente estava construindo lá em Caieiras, né? Então, se o cliente ele me pediu uma casa de 800 mil, eu entreguei uma casa de 800 mil, o que aconteceu com o meu projeto? Foi um projeto que foi entregue com qualidade, porque eu cumpri o que o meu cliente queria, tá? Então, a qualidade, ela está o quê? Ligada ao quê? Ao que nós combinamos que nós íamos entregar. Ponto. Eu consegui cumprir isso com algumas situações que nós vamos falar aqui na aula de hoje. O processo foi entregue com a qualidade que estava previsto. Então, quando falarem de qualidade, a qualidade é o quê? É o que foi combinado com quem contratou o serviço. Vou dar um exemplo um pouco mais próximo da gente. Eu vou fazer uma pintura na minha casa e compro para o pintor uma tinta de R$130. Se ele pintar aquela parede da forma que não fique manchado, não fique ali com um piso todo pingado e etc., o que ele fez? Ele me entregou o produto de qualidade com que eu combinei com ele. Eu não tenho que reclamar. Não adianta eu dar uma tinta para ele de R$130 e querer que ele me entregue um serviço de uma tinta souvenir ou outra tinta aí de mais ou menos R$400. Isso não existe, tá? Então, quando nós falamos de qualidade dentro dos projetos, é o quê? O que foi combinado foi entregue ao custo, no prazo. Isso que é qualidade dentro dos projetos. Essa é a diferença, tá? Porque a qualidade, ela está muito ligada ao quê? Nós queremos o processo de qualidade, né? O processo perfeito, o melhor possível. Mas isso depende de vários aspectos que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Seguindo aqui o autor, né? Assim como suas expectativas e especificações do produto. Tanto para Kenzer, a qualidade constitui um processo contínuo de melhoria. Então, sempre que a gente vai ter as atividades de qualidade, a gente consegue melhorar, porque nós temos ferramentas para a gente estar melhorando a nossa qualidade indiferente da atividade que a gente faz no dia a dia. Nós vamos falar também de ferramentas da qualidade, tá? Eu estava pesquisando um pouco de ferramentas, né? E assim, no dia a dia a gente trabalha com algumas ferramentas de gestão dentro da administração, dentro da engenharia, né? E eu falei assim, putz, mas a turma tem várias pessoas de RH, né? Aí eu fui pesquisar quais eram as ferramentas de gestão da qualidade do RH. Descobri também que tem um monte.
Então, assim, a gente consegue, né, evoluir até assim, em pequenos detalhes. Então, hoje à tarde eu fiz uma pesquisa que eu falei, o pessoal de RH vai me perguntar e eu não vou saber responder, né? Eu fiquei com medo e fui pesquisar. É legal, aprendi mais algumas coisas. O autor diz aqui, ou seja, quando o produto de um projeto satisfazer as necessidades do cliente, atende a todos os seus requisitos e podendo ser usado da forma como foi imaginado, ele definitivamente atendeu os critérios de qualidade estipulados, tá? Então, o que o autor diz aqui é o que eu falei no slide anterior. Então, o que vai satisfazer o cliente? Que nós, dentro do projeto, conseguimos entregar o que foi combinado, tá? Então, eu vou desenvolver um produto lá na empresa de autopeças que eu trabalho, tá? Então, nós temos lá, chega um fornecedor e ele fala assim, Fernando, eu preciso desenvolver uma maçaneta do Gol Bola 95, que é o Gol mais comum aí que nós temos na rua, né? Então, ele fala para mim assim, Fernando, qual o primeiro critério que eu quero? Eu quero que seja uma maçaneta econômica, tá? Então, uma maçaneta econômica, eu já vou escrevendo lá no meu escopo, tá? Às vezes ele pode até falar o valor de compra desse produto, tá? Eu quero pagar R$10 porque eu consigo vender essa mercadoria no máximo a R$15 no Mercado Car. Então, nós vamos trabalhar lá no nosso escopo. O que vai ter lá no escopo? O produto final, ele tem que custar no máximo para a indústria R$10, sendo que vai ter margem de lucro, vai ter... Eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês, que é um processo muito maior. Resumindo, ele precisa receber um produto de R$10. Só que um produto de R$10, para eu desenvolver, a primeira coisa que eu sei que eu vou ter que fazer, eu vou ter que comprar matéria-prima reciclada. Então, o que eu tenho que colocar lá no escopo e combinar? João, você precisa da maçaneta do Gol a R$10. Só que se eu usar uma matéria-prima nova, esse produto já vai para R$20. A única coisa que eu consigo é se eu usar o material reciclado. Aí ele fala assim, não, mas para um produto desse daí, para um carro que é antigo, não tem problema nenhum. Você pode usar o produto reciclado, desde que seja um produto que dure um tempo ali razoável. Então, a gente já começa a montar o escopo com o quê? Com a qualidade que o cliente pediu. Por quê? Ele criou já uma situação, né? Ele precisa que aquele produto seja R$10. Se sair a R$11, já sai fora, né? Porque ele não consegue, ele não tem margem para competir com o que já tem no mercado. Então, quando a gente está fazendo projeto, a gente tem que pensar nessa situação. O que eu queria? Que a maçaneta fosse uma maçaneta que durasse 200 anos, durasse mais do que o carro, né? A qualidade desse produto, quando a gente pensa em qualidade. Mas vocês estão vendo que dentro do projeto, nem sempre é dessa forma. Nós temos que pensar o quê? Quais os impactos desse produto, como que ele vai ser usado, quais são os interesses e qual que é a nossa... Aula. Desculpa. Qual que é o combinado, né? Para a gente conseguir entregar esse projeto aí da forma mais correta possível, né? Então, a qualidade, nós não devemos esquecer que é o quê? A qualidade é o que foi combinado com quem vai receber o produto, de quem contratou o serviço para o produto, tá? Então, essa é a satisfação. Se o que foi combinado lá no nosso escopo foi entregue, dentro da gestão de projetos, aquilo lá foi um projeto que ele saiu perfeito. Isso que a gente tem que entender. Porque o cara, ele pode falar lá no final, mas esse produto, essa maçaneta, ela não saiu da forma parecida com a original que a Volkswagen entrega. Aí você vai falar no escopo, aqui, você que pediu. Você pediu que eu trabalhe com material reciclado. Você quer que a maçaneta fique igualzinha à da Volkswagen? É impossível. Só que se você não combinar isso lá na origem, lá no escopo, o que vai acontecer no final? No final ele vai falar que a sua qualidade do seu produto é uma porcaria. Então, o passo a passo nessas atividades da gestão de projetos, ela é muito importante para no final do projeto, depois que você gastou energia, gastou tempo, gastou dinheiro, a pessoa fala, eu não quero mais, porque você não cumpriu. Então,
Por isso a importância das coisas realmente estar escritas e definidas no nosso escopo, tá? No entanto, a qualidade é parte da restrição tripla do projeto e sofre os efeitos das decisões dos outros itens contidos na restrição. O que vai envolver na qualidade? O custo, o tempo e o escopo, conforme a figura a seguir. Então, nós temos aqui a qualidade. Quais os impactos que nós vamos ter na qualidade? O escopo, ele vai definir a qualidade, porque eu vou escrever lá, né? A maçaneta precisa custar R$10 o preço de custo. Agora eu falei um português, né? R$10. Oh, Jesus. Desculpa aí, pessoal. R$10 foi definido no escopo que vai ser matéria-prima reciclada. Então, isso vai ter impacto aonde? Na qualidade, né? O custo foi definido lá no escopo, né? Então, sempre que eu mexo no custo, se o meu cliente ele vê que o produto está ficando muito ruim e ele fala assim, não, Fernando, mas existe a possibilidade de a gente colocar mais dinheiro, te pagar mais por esse produto e você entregar um produto com um pouquinho mais de qualidade? É possível, né? A gente mexe no custo, mexe lá no valor do escopo, a gente coloca, por exemplo, mais R$3 por peça. De vez de ele me pagar R$10, ele vai me pagar 13. Onde vai ter impacto nisso? Lá na nossa qualidade. Então, mexo no escopo e mexo no custo. Toda vez que eu mexo, né, no escopo ou no custo, aonde que bate, né? Lá no meu cronograma de tempo. Porque eu tinha já um projeto aqui, eu fiz um ferramental, eu não sei aqui se todos conhecem, mas para você entregar uma peça de plástico, antes você tem que fazer um material de aço que vai fazer todo esse processo industrial, né? Então, ele junta a matéria-prima para realmente fazer um produto final. A maioria dos produtos que nós conhecemos, que tem na nossa casa, é esse processo industrial. Antes é feito um bloco de aço, no qual esses blocos eles se juntam em máquina e eles soltam as peças aí de plástico ou peças aí de outras matérias-primas, Zamac. Nós temos aí bastante matérias-primas no mercado, tá? Então, toda vez que eu mudo, né, o custo ou a forma que o produto vai ser feito, eu acabo mexendo no tempo, tá? Então, uma coisa ela vai estar ligada à outra aqui e sempre modifica a nossa qualidade no produto, tá? Se eu tenho mais dinheiro aqui, melhora a qualidade. Se eu tenho mais tempo, normalmente também melhora a qualidade, tá? Quando eu tenho mais tempo para fazer as coisas, normalmente, tá? A gestão de projetos dentro do passo a passo, eu entrego algo com mais qualidade, né? Quando eu preciso fazer uma planilha para minha chefa, que ela me manda 8 horas da manhã e fala, me entrega meio-dia. Eu tenho um tempo escasso, eu diminuo a minha qualidade, né? Se ela fala assim, Fernando, você tem 3 dias para fazer a planilha. Aí, normalmente, eu coloco o gráfico na planilha, aí eu faço umas graças adicional, né? Eu tenho mais tempo, eu entrego mais qualidade, tá? Então, não podemos esquecer desse tripé aqui que envolve a nossa qualidade, tá? Então, para a gente tomar a decisão na qualidade lá, a gente não pode esquecer que a gente sofre ali os efeitos das decisões de outras coisas, tá? É importante a gente não esquecer disso aqui. Essa pirâmide aqui, ela vai cair na avaliação B2, tá? Então, se vocês tirarem foto aí, vocês já vão ter 400 pontos, tá? Porque ela vai cair. Eu só não vou falar a pergunta para vocês, tá? As restrições devem atender a pelo menos 3 critérios. O desempenho, que cuida do que o produto deve fazer ou que se espera que ele faça, tá? Então, nós temos ali a restrição do quê? De como é a entrega desse produto, né? Qual é o desempenho? Então, você vai me entregar um produto, uma maçaneta. Quanto tempo ela dura? Quantos movimentos, né? A gente, na indústria, a gente trabalha no automotivo muito por movimentos, né? Então, tem algumas pessoas que têm um gol. Então, esse gol, ele é utilizado ali para abrir a porta 2 vezes por dia. E nós temos pessoas que usam o movimento da maçaneta 30 vezes por dia. Então, essa pessoa, automaticamente, né, o produto ele vai ter uma vida útil bem menor.
Se a pessoa usa a função ali da maçaneta 30 vezes por dia, a pessoa que usa 2 vezes por dia, aquela maçaneta vai ficar muito mais tempo no carro dela, né? Então, alguns podem ter ali uma impressão que a qualidade do produto é até razoável e outros acham que é péssima, né? A pessoa usa 30 vezes, aí faz Uber, né? Ela faz Uber e aí o passageiro não tem cuidado, puxa a maçaneta de qualquer jeito. Então, a qualidade também está ligada à sua utilização, tá? O custo, que é o valor justo de execução e de venda do produto, e o prazo que verifica se o produto ou serviço é entregue dentro do cronograma estabelecido. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando os passos lá que eu falei no nosso triângulo aqui, ó. Isso significa dizer que se a qualidade do produto do projeto gerou contentamento por parte do cliente, mas aconteceram atrasos e estouro no custo, tá? Sim, pessoal, não adianta nada eu entregar um produto de qualidade se ele é com um custo diferente do que foi combinado. Isso daí é igual a gente ir no mecânico, deixa o carro lá de manhã, o mecânico fala pra gente, ó, vou trocar tal produto, custa R$600. E aí chega lá no final do dia, ele entrega uma nota para você de R$900. Qual que vai ser a sua satisfação? Mesmo se o seu carro ficou bom. Aí ele fala que teve que trocar mangueirinha, teve isso, teve que fazer retrabalho, não adianta, você vai entender que o serviço saiu sem a qualidade, né? A qualidade, ela tá ligada ao custo, porque você vai ser, por mais que ele tente te convencer, ele te cobrou R$300 a mais, né? Então, você tinha aquele processo que você ia pagar R$600 pelo serviço que você entendia que ia estar perfeito, e aí você chega lá no final do dia, ele te cobra R$900. Então, é complexo, né? Então, tá ligado ao custo. Por exemplo, a gestão do projeto não teve a qualidade esperada, ou vice-versa. Se o projeto entregou o produto dentro do prazo e o custo esperado, mas os requisitos e especificações do produto não estavam adequados, a qualidade é vista como não ter sido eficiente, né? Ou ineficiente. Então, quando a gente fala aqui, ó, a gente tem que entender o quê? Que o que está no escopo tem que ser entregue a nível de qualidade, tá? Se a qualidade do produto é discutível, o projeto ele não tem nada a ver. Então, se a pessoa na rua ela acha que aquele produto ele não é um bom produto, tá? Dentro da gestão de projetos, se ele foi entregue nesses 3 tripés, quem comprou, ele entende que esse produto é um produto de qualidade, tá? Então, nós temos que entender que a gestão de projetos, ela é diferente da pessoa que vai receber esse produto no mercado, tá? Produto final. É claro que tem impacto nas vendas e tem outras situações, mas é claro que a pessoa que recebe aquela mercadoria, ela vai ter já esse processo aí final como satisfatório, tá? Pessoal, aqui ficou alguma dúvida? Eu vou entrar nas ferramentas. Vocês estão ainda aí? Ou vocês só deixaram aí? Estão assistindo Big Brother? Professor, essa matéria que você está passando está no slide, né? Tranquilo, professor. Tá tudo no slide. Ah, então tá bom. Eu estou acompanhando aqui. Vai estar lá na seção 3.1. Vamos dar andamento aqui. Vamos dar andamento aqui. E o que acontece nisso daí? Então, professor, mas como que a gente tem qualidade nos produtos, tá? Então, nós temos algumas ferramentas, tá, de controle de qualidade. Nós vamos falar aqui especificamente sobre 8 ferramentas de controle de qualidade na aula de hoje, tá? O autor, ele destaca aqui o PDCA, tá? Que é o
planejamento, a análise, o controle, né, e a reavaliação desse processo, esse ciclo do PDCA, vocês vão ver em várias disciplinas, tá? Ele é um controle de qualidade aí, usado em várias situações, tá? Do nosso dia a dia. Então, eu já vi isso daí na disciplina do professor Paulo, eu já vi isso na disciplina, porque o PDCA ele é uma ferramenta de controle que a gente consegue usar basicamente em todas as nossas atividades, tá? Eu vou dar o passo a passo dela aqui, tá? E nós vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem como no dia a dia a gente faz esse processo, tá? Então, o primeiro item ali é o plano, né? Que é planejar o gerenciamento da qualidade. Então, eu vou analisar como que eu vou fazer o processo, tá? Então, eu estou dentro de uma indústria que eu fabrico televisões, por exemplo. Então, nós temos lá uma fabricação de 1000 televisões por dia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o planejamento, tá? Qual que é o slide agora? Qualidade, né? Então, para eu verificar se esses produtos têm qualidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso testá-los, né? Então, eu vou fazer a primeira atividade ali. Eu vou planejar como que eu vou fazer esses testes, tá? Então, tem uma linha de montagem, os televisores, eles vão passando, né? E vão sendo montados. E no final, tem ali uma outra bancada, outras pessoas especializadas que vão testar a qualidade. E, por fim, esses televisores, eles vão para a embalagem, né? Depois da embalagem, vai para o estoque, do estoque vai para as lojas, vai para a nossa casa, né? Então, eu vou planejar como que vai ser feita essas atividades de qualidade. Então, primeiro, como que nós vamos fazer? Então, eu vou analisar ali o passo a passo de como funciona isso, né? Dentro da indústria, e eu vou fazer um planejamento, tá? E desses 1000 televisores, antes eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Alguém aqui desse grupo alguma vez comprou um televisor, ou alguém da família comprou um televisor, que no momento que a pessoa foi ligar a televisão na casa dela, a televisão não funcionou? Isso foi uma pergunta para vocês. Eu já comprei, professor. A televisão, ela não funcionou? Não funcionou. Ó, primeira vez que eu escuto, hein? Não funcionou. Eu comprei... Ele comprou já usado, professor. Não, comprei nas Casas Bahia. Aí sim, hein? Aí Comprei falou nas até a Casas loja. Bahia. Comprei nas Casas Bahia. Quando chegou em casa, tirei, coloquei. Quando vai, coloquei a pilha, nada. Levei na loja no mesmo dia, levei na loja. Aí a mulher foi, testou também e não funcionou na loja. Aí teve que trocar o aparelho, eu peguei outro, cheguei em casa, ela, aí testou na loja, aí ela funcionou, eu cheguei em casa, ela funcionou até hoje. Gostando de trabalhar. Que legal. Do meu jeito. Alguém mais aí teve algum problema? Aparelho de televisão, tá? Alguém mais teve? Nunca tive problema. Isso é só para ilustrar. O Júnior teve problema, mas nós vamos usar também o problema que ele teve aqui, tá? Dentro dessa gestão da qualidade, tá? Então, nós planejamos lá de como que nós vamos fazer a gestão da qualidade desses televisores, tá? Então, nós temos duas formas de fazer a gestão da qualidade. Nós podemos fazer por amostragem. A amostragem é o quê? Eu vou pegar uma parte do lote das minhas televisões, né? E eu vou fazer o teste, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, de cada 1000 televisões que passam pela linha de montagem, 10% obrigatoriamente precisam ser testadas, tá? Então, isso é comum dentro das empresas, fazerem o teste de qualidade por amostragem. Então, eu vou testar 100 televisões das 1000. Como funciona? Se alguma der problema, eles param todo o lote e fazem análise uma por uma, tá? Isso se chama teste por amostragem. Esse é o teste mais comum dentro das indústrias, tá? Qual outro tipo de teste? Testar 100% dos produtos. Por que eu falei referente aos televisores eles não ligarem? Porque as indústrias de televisão, especificamente, elas testam 100% dos seus produtos.
não é por amostragem, tá? Então, a maioria das indústrias, elas trabalham por amostragem, elas testam um lote, tá? Daqueles produtos. Se um deu problema, ou tem uma porcentagem, tá? Às vezes não é um só, todos os outros são testados, tá? Especificamente, veículos, televisores, eles têm um padrão um pouco mais rigoroso aí do nosso controle de qualidade, tá? Então, dificilmente você vai chegar na sua casa e o televisor ele não vai ligar. Pode ser que outras funções talvez não estejam tão ajeitadas ali, pode dar algum problema. Mas efetivamente você colocar na tomada e ele não ligar, é um processo que pode ter tido problema na logística, esse televisor ele ter batido e ter tido algum problema, mas provavelmente dentro da linha de montagem ele foi testado, tá? Testado é o quê? Foi colocado na tomada e apareceu a imagem, tá? Nós temos dois tipos aqui de controle de qualidade, a amostragem, que é por uma porcentagem, tá? Que é a indústria que define lá no planejamento, ou especificamente ali de 100% dos produtos, tá? Tem um pessoal de logística aqui na sala. Na logística, o PDCA, ele está muito dentro dos sistemas das empresas, tá? A qualidade do serviço, como ele vai ser feito, em que momento ele foi feito, como que ele foi controlado, tá? Tem também esse processo dentro do RH, que eles fazem as medidas, né, do desempenho das pessoas, também tudo pelo PDCA, tá? Por isso que o autor, ele enfatiza bastante aqui, é uma ferramenta que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Eu tenho uma empresa e eu quero ver qual que é o desempenho da minha logística, eu consigo usar o PDCA, não precisa nem ser uma ferramenta específica, um software. Tem software também, mas você consegue dimensionar isso daí com esses 4 pontos que eu vou falar hoje para vocês. Eu vou planejar como que eu vou fazer essa avaliação, né? Eu vou realizar a garantia da qualidade. Então, eu vou no segundo ponto aqui, eu vou pensar, né, como que eu vou fazer esse processo, tá? Quando a gente fala de produtos de tecnologia, eles estão muito ligados ao quê? 100% dos produtos eles serem revisados. Pessoal, custa muito e é muito frustrante a pessoa comprar um produto, ela sai da loja, vai até a casa dela ou recebe na casa dela hoje pelas compras online e a hora que ela liga não funciona. Não é só a troca, tá? Hoje nós somos muito mais eficientes na troca, tá? A logística, ela trabalha muito bem e ela ajuda as empresas hoje, tá? A logística hoje é um fator bastante importante. Só que a insatisfação, né? Você tem um vínculo negativo com aquela marca. Então, as empresas elas estão tomando muito cuidado com o assunto qualidade, tá? Até os chinos, que eram o rei de entregar porcaria a nível mundial, nos últimos 10, 15 anos, vem melhorando esse assunto, porque tem um impacto, né? A gente não compra só preço, né? A gente compra também a satisfação de um produto de qualidade. Eu vou ter no terceiro cheque aqui, né? Que é controlar a qualidade, né? Então, eu planejei como fazer, eu vou executar e garantir, né? E eu vou controlar como que isso é feito. Vai ser feito 100% de todos os produtos? Vai ser por amostragem? Quem são as pessoas que vai estar fazendo esse processo? Tá? Então, quem que vai estar vendo a qualidade? Professor, você deu exemplo para a gente da casa, né? Até agora você estava falando de uma casa lá em Caieiras. Agora você quer falar de linha de produção de televisão? Como que seria esse controle de qualidade lá na nossa casa, lá em Caieiras, né? Então, nós temos ali a pessoa que vai estar cuidando, por exemplo, do piso que vai ser colocado na casa. Então, vai lá o marido e ele vai fazer a análise de como que está sendo colocado o piso, né? Então, ele está lá, ele fez o planejamento lá, né, junto com o engenheiro, né? Ele tentou ir lá durante a semana para verificar como que o pedreiro estava colocando, né? Ele está aqui no segundo item, né? Aí, no final de semana, né? Ele é casado, né? Aí ele vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer o controle, ele leva o controle de qualidade, né? Ele leva a esposa. Ele vai com medo já no carro, vai falando, o piso era para ficar assim, mas teve um lá que não ficou certinho. Aí, quando
quando a esposa olha o piso, ele tem que tirar tudo de novo e colocar o piso novamente. Porque aí chegou realmente o controle de qualidade, né? Que é a pessoa que vai aferir ali mesmo se o produto ele tá bom ou ruim. Então, aqui ó, nós temos etapas, né? Você vê, nós planejamos como a gente ia fazer, a gente realiza aquela atividade para garantir a qualidade. Nós temos as pessoas específicas, né, que vão fazer o controle de qualidade. E o último item é o que gera o primeiro novamente, né? Ações correntes dos desvios da qualidade, né? Então, eu planejo, eu realizo, eu controlo, né? E eu vou ver os desvios aqui que volta para cá. Professor, a qualidade ela não acaba? A qualidade ela não acaba, né? Então, eu fiz um processo que me entregou um produto de qualidade. A partir do momento que eu paro de fazer aquilo, eu tenho uma tendência de minha qualidade cair. Então, isso daqui são 4 pontos que eles seguem aqui da esquerda para a direita, né? E ele volta sempre aqui. Sempre eu vou estar conseguindo planejar novamente, realizar as atividades, controlar, ter o feedback aqui final e volta para cá, tá? Então, o ciclo de qualidade a gente consegue usar em qualquer etapa, quando a gente fala ali de entrega de um produto, tá? Ou serviço. Esse ciclo aqui, ele não serve somente para quando a gente fala gestão de produtos, tá? Essa avaliação também pode ser feita de desempenho. Vou dar um exemplo aqui, talvez fica mais claro para vocês. A faculdade, ela tem esse trabalho aqui, PDCA, para os professores que nós temos na instituição. Então, o RH, ele faz o planejamento de quais vão ser as métricas, tá? De desempenho, e ele faz o quê? Ele realiza, né? Quais vão ser as atividades que vão ser avaliadas, ele controla essa qualidade, ele faz um retrabalho aqui e ele volta para o planejamento. Não pensem em qualidade somente de produtos. Quando a gente fala de qualidade, a gente também fala de serviços. O PDCA, ele serve também para serviços, tá? Fiquem atentos nisso. O autor, ele pede para a gente assimilar aqui, tá? Então, ele pede aí para a gente não se confundir com 2 aspectos, com auditoria, que é realizar a garantia da qualidade, ela checa o processo, são 2 coisas. A auditoria, ela checa o caminho, tá? Isso é importante também a questão de prova. Enquanto o controle da qualidade, ele checa o produto. Então, quando a gente fala de auditoria, a gente está cuidando do quê? Do passo a passo das coisas, tá? Ah, tem um auditor lá na minha empresa, ele não está cuidando do produto final. O auditor, ele está cuidando antes que chegue a fabricação ou o resultado final do produto. Então, o auditor, ele cuida do passo a passo e o controle de qualidade, ele cuida do produto final, do produto específico, tá? Então, vou começar aqui desde do assimile e vou ler o texto completo, porque, inclusive, tem um exemplo aqui que vai nos ajudar a entender melhor o que é auditoria e o que é controle de qualidade, tá? Então, são 2 departamentos diferentes que entregam resultados em um único produto, juntos dentro das empresas, dentro dos processos de qualidade, cada um tem a sua atividade específica, tá? Então, o autor, ele pede para a gente assimilar, então ele entende que é uma atividade importante, né? Para a gente não se confundir. Auditoria é o quê? Realizar a garantia da qualidade. Ela checa os processos, como que é feito, o que precisava, em quanto tempo. A auditoria, ela faz o quê? O passo a passo. Enquanto o controle de qualidade, ela só olha, ela só checa o produto final. Ela só quer saber se o televisor ficou bom. Ponto. Ficou bom, produto de qualidade. Então, o controle de qualidade, ele só visa o produto final. A auditoria, ela cuida desde o início do processo, desde a primeira peça que foi colocada lá no televisor até o último. O autor, ele é mais bonzinho, ele dá um exemplo aqui do nosso dia a dia, tá? Ele fala, ou seja, se queremos um churrasco,
servir uma bebida gelada entre 0 e menos 4 graus, temos que colocá-la em um freezer 5 horas antes do evento e servi-la em um balde de gelo. O auditor que controla a qualidade vai verificar se esse processo ele foi cumprido. Então, o que o auditor faz? Ele vê se a cerveja foi colocada 5 horas antes, ele vê se tem o balde de gelo, ele vê se a cerveja foi realmente colocada de uma forma correta no balde de gelo. Para quê? Para manter 0 grau a menos 4 graus. Para quê? Para ter a satisfação do nosso cliente. Essa é a atividade de quem? Do auditor. Já no controle da qualidade, alguém vai pegar um copo com a bebida que acabou de ser servida para medir se o produto está naquela temperatura prevista. Então é só isso. O que o cara de controle de qualidade ele precisa, quer e qual que é a atividade dele? Se a cerveja está de 0 a menos 4 graus, ele vai repetir aquilo algumas vezes, que vai comprovar que a cerveja estava ali entre aquilo que foi determinado. Então, nós temos o auditor, que ele vai estar sempre ali no passo a passo, cuidando das coisas, e nós vamos ter quem? O controle de qualidade que fala, isso ficou bom, isso ficou ruim, isso não era dessa forma que estava no escopo, isso não foi combinado. Professor, eu gosto quando você fala da casa. A casa, para mim, é o máximo, o exemplo máximo. O auditor, ele seria o engenheiro, que ele vai ficar ali no dia a dia com o pedreiro, né? E quem que é o controle de qualidade, né? Normalmente é a esposa, né? Que ela vai falar, aquilo lá não ficou do jeito que eu queria, não era daquele jeito que a gente tinha combinado. Então, o controle de qualidade da nossa casa ali vai ser a esposa que ela vai falar, não, aquilo não ficou daquela forma, a gente vai tentar ali amenizar, mas no final o pedreiro vai ter que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Porque se ela falar que não ficou bom, não tem quem coloque na cabeça, tá? Então, nós temos o auditor que vai cuidar, né, do passo a passo, né? E nós temos a pessoa que vai fazer o controle da qualidade específica. São coisas distintas, tá? Por que o autor coloca isso assimile? Porque são atividades distintas dentro do projeto e os dois têm impacto na qualidade. Se o auditor falhar, o controle de qualidade ele vai apontar, tá? E eu pensei que eu estava na sala de aula, né? Que eu falo essas coisas, só que hoje eu estou em casa. Se eu não aparecer na aula que vem, vocês me procurem, por favor. Tô correndo risco. Tá perdido, Cuidado. professor? Você vê, a quarentena tá me fazendo mal. O autor ele pede para assimilar aqui novamente, tá? Ele fala uma coisa que a gente falou aqui nos últimos slides, mas eu vou repetir para vocês. As ferramentas que serão utilizadas na gestão da qualidade são definidas durante o planejamento, né? Lá na atividade do escopo, né? Mas são utilizadas efetivamente na etapa do controle de qualidade. Então, eu defino a ferramenta que eu vou usar. Eu vou usar o PDCA para a gente definir ali quais são as atividades dentro do projeto, né? Então, isso é definido no escopo, qual ferramenta que eu vou usar, e aí, na hora mesmo que está fazendo a atividade, né, que eu vou fazer o controle da atividade. Por isso que eu falei, que esse slide, ele é tão simples, né? É um negócio que a gente faz gestão de projetos, a gente já sabe, né? A gente só vai usar o que a gente colocou lá no escopo, né? Então, a gente vai pensar sempre lá no escopo, né? A gente não vai ficar inventando coisas durante o projeto, né? Algumas coisas a gente pode mudar, mas se a gente ficar inventando, a gente vai ficar fazendo projetos dentro de projetos, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Vou encaminhando aqui para a última parte da aula, eu vou falar sobre as ferramentas da qualidade, tá? Que é a carta de controle, o diagrama de Pareto, fluxograma, diagramas de dispersão, diagrama de Chikawa, folha de verificação, histograma, tá? Então, os dois mais conhecidos aqui é o diagrama de Chikawa e o histograma, tá? Então, são os que mais a gente vai estar escutando aí dentro das empresas. Cada um pode ser usado dentro dos projetos, só que
as características dessas ferramentas de qualidade, ela depende do projeto que nós vamos fazer, tá? Então, o que é mais genérico é o diagrama de Chicau e o histograma. Os outros, eles, depende do tipo de projeto, é melhor usar um ou outro, tá? Então, dentro da explicação de cada um aqui, eu vou tentar dar um exemplo. O que eu gostaria só que vocês tivessem a percepção? Nós temos ferramentas de controle, tá? Hoje, dentro das empresas, que elas vão estar medindo qual que é a eficiência das atividades, ou qual é a eficiência do produto que nós estamos entregando, tá? Dentro das empresas maiores, isso é assim, muito minucioso, tá? Então, as empresas, elas cuidam muito daquela atividade que a pessoa ela está desempenhando, tá? Então, essas ferramentas de qualidade, ela serve tanto para serviço como produto. Eu falo isso porque dentro da empresa que eu trabalho aí na instituição de ensino, a Croton, ela tem, assim, muitas ferramentas que elas medem a nossa qualidade, tá? Então, tem vários fatores, tá? Para uma pessoa ela estar empregada na empresa ali específica da Croton. Ainda mais quando a gente está falando do nível de gestão, tá? Eles são muito criteriosos, são bastante exigentes ali no nível de qualidade, tá? E você vê, o que a gente faz ali é um serviço, né? Não é só, não tem um produto físico ali que a gente consegue fazer essa avaliação da qualidade, né? Mas nós temos outros critérios que a gente consegue avaliar os profissionais, né? Então, a gente consegue fazer comparação. Esse profissional, ele é com essa característica, o outro profissional está no mesmo cargo, mas tem outras características e assim por diante. E a empresa consegue fazer essa avaliação da nossa qualidade, tá? Eu vou começar pelo fluxograma, né? Ele mostra os caminhos e as passagens do processo de criação do produto ou serviço e verifica se durante a execução houve desvio do processo, o que pode ocasionar falta de qualidade, ou reparo no processo para adequar à realidade. Para montar um fluxograma é necessário conhecer o processo e os símbolos que o compõem, tá? Um fluxograma, ele é muito similar ao cronograma, tá? O fluxograma são passos a passos que nós vamos determinar para gerar uma qualidade do produto. Então, o televisor, na linha de montagem, ele tem que estar com tais características. A tela ela tem que estar a 133 graus. Então, assim, dentro desse fluxograma, nós vamos criar, né, situações que a gente consegue, né, fazer ou medir a qualidade dos produtos. Ela é muito simples, tá? O fluxograma a gente consegue trabalhar em qualquer área, em qualquer local. A gente pode determinar, por exemplo, num balcão de atendimento de uma padaria, tá? Quais são as características que a pessoa precisa ter para ela fazer um atendimento, né? Para ela fazer um atendimento ali da pessoa que vai chegar no balcão. Então, no fluxograma, eu vou colocar as atividades dessa pessoa e eu vou fazendo a avaliação. Depois de uma semana que eu fiz a avaliação de cada funcionário, eu tenho 3 turnos, 4 pessoas atendendo, né? Então, nós temos 12 pessoas para ser avaliado. Eu vou conseguir dimensionar quais são as características ali que eu estava pedindo no fluxograma, para eu entender qual é o melhor funcionário para minha padaria. Eu vou saber qual é o funcionário que está entregando a melhor qualidade. Porque se eu não faço uma avaliação de qualidade, tá, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando em algo que eu preciso, só que como eu nunca avaliei, eu nunca vou ter aquele resultado. Então, não adianta eu falar para o meu funcionário, você tem que fazer isso dessa forma. Mas eu nunca ensinei ele, né? Eu nunca avaliei para saber se o que ele está fazendo é correto ou não. Vocês veem como é engraçado? Como nós temos ferramentas que nos possibilita a gente
fazer essa avaliação. E quando é a mesma coisa, né? Eu vou fazer por escala para eu saber em que momento, como aquele produto deve estar, tá? Então, uma das ferramentas mais fáceis de ser utilizadas é o fluxograma. Nós temos aí o que eu falei que é mais conhecido de todos, tá? Que é o diagrama de espinha de peixe, também chamado do diagrama de causa e efeito ou diagrama de Chikawa, tá? Ele tem como objetivo trabalhar a causa raiz dos eventos problemáticos, pois traça graficamente como diversos fatores causas podem estar ligados aos problemas efeitos potenciais. Após a identificação do causador ou dos causadores de uma falha, deve-se preparar, treinar e resolver o problema, indicando e continuar a verificação da qualidade, tá? Então, o gráfico de Chikawa, ele está muito mais ligado aí às indústrias realmente, tá? Porque ele é um software que ele vai nos trazer aí uma atividade gráfica que ele mostra, né? Quais são os causadores dos problemas e ele já traz possíveis soluções para essa falha e ele continua fazendo as verificações de qualidade, tá? Então, ele tem uma métrica, tá? Normalmente aí por porcentagens determinada pela própria indústria. Por exemplo, eu sou uma indústria de calçados e meu amigo é uma indústria de cerveja. Ele consegue, né, utilizar o gráfico de Chikawa, que ele coloca ali a porcentagem, né? Quantas cervejas podem sair amassadas, por exemplo? Nenhuma. Então, ele vai colocar lá a porcentagem, 0. É inadmissível, né? Se pegar ali. Quantos calçados podem sair com falha? Com costura inadequada ou torta, 10%, por exemplo, que ainda tem aceitação de mercado. Então, eu vou usar a mesma ferramenta, né, para duas indústrias diferentes, com métricas diferentes. Qual que é o potencial dessas ferramentas? Elas vão estar sempre corrigindo, tá, as atividades que vão ser desenvolvidas, tá? As outras eu vou fazer a leitura só aqui para não ficar muito cansativo, tá? O que eu gostaria de deixar para vocês? Que nós temos ferramentas, tá? Algumas, inclusive manuais, que a gente consegue fazer a gestão de qualidade. Professor, como que eu vou fazer a qualidade lá na minha casa de Caieiras, né? Então, eu vou ter lá, ó, o engenheiro, ele não vai deixar colocar o piso, por exemplo, em 80 metros da casa. Primeiro faz um teste, né? Coloca em 10 metros e pede para quem vai fazer o controle de qualidade ir lá ver, ó, é isso que vocês querem? Porque depois colocar 80 metros para depois tirar 80 metros, tem outro custo, tem outras situações, né? Então, quando a gente pensa em qualidade, a gente tem que ter ali ferramentas de controle e estratégias para a gente não gerar o fluxo do processo até o final, e aí na hora da entrega a gente vê que não é aquele processo que a gente deveria. Então, com um pouquinho de percepção, com um pouquinho aí de habilidade de pesquisa, Google, a gente consegue criar algumas ferramentas aí para a gente estar gerenciando a nossa atividade de qualidade, tá? Então, a qualidade ela serve para o produto e também para o serviço. Eu tenho uma loja e eu quero avaliar os meus funcionários. Eu consigo criar lá um fluxo do PDCA para fazer a avaliação desse funcionário. Então, quando você vai falar com esse funcionário, você vai com propriedade. Ó, nós temos aqui 4 carros de entrega. Durante um mês, você fez 26 entregas e as outras pessoas fizeram 38. Por que está acontecendo isso? As suas entregas são mais longe, você vai ter que colocar todos os parâmetros para essa tomada de decisão. Nós temos também as folhas aqui, né, que são chamadas de listas de verificação, são coletados e anotados em uma tabela. Dados de medições, tempos de processo, tempo de execução, resultados e etc., que trarão informações para análise de eventuais problemas que possam estar ocorrendo no projeto, na gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Não podemos tomar decisões com base em suposições, pois elas devem estar amparadas em dados efetivamente confirmados pelas folhas de verificação, tá? Então, o autor aqui, ele comenta sobre a folha, né, a lista aí
de coletas de dados, tá? É um negócio bem simples, mas o que ele enfatiza, né? Que as nossas decisões, elas não podem ser tomadas por achismos. E sim, nós temos que pensar sempre no quê? Em algo que foi verdadeiramente identificado dentro daquele projeto, tá? A outra ferramenta aqui que eu falei para vocês também, que é o histograma, tá? Que ela, vou ler o que o autor fala aqui, depois eu vou dar alguns exemplos para auxiliar aí, tá? O histograma, que tem como objetivo mostrar a frequência com que ocorre determinado evento. Um erro, por exemplo, ajudando a evidenciar a causa e o problema mais comum em um projeto. O histograma é apresentado por meio de um gráfico de barras verticais. O histograma, pessoal, ele funciona dentro de um processo de análise também, mas ele é bem específico por quantidade de erros, tá? Então, nós temos lá na montagem, numa linha de montagem de televisores, 3 turnos. E o que acontece? O histograma, ele identifica que nós temos mais erros na parte da manhã, tá? Então, o que nós entendemos? Nós temos a mesma matéria-prima, nós temos a mesma bancada, nós temos a mesma ferramenta. Por que acontece mais erros pela manhã? Então, nós podemos entender que os funcionários, eles estão mais distraídos no período da manhã. Eles estão falando de futebol, eles estão falando de política, você pode ter vários aspectos que podem estar impactando na qualidade do produto. Então, o histograma, ele vai mostrar para a gente aonde que está acontecendo o erro, tá? E aí a gente tem maior possibilidade de estar corrigindo isso. Então, por isso que é bom não fazer a atividade como uma só, né? Então, durante uma semana, nós entregamos 1000 televisores e desses 1000, 10 saem com defeitos. O histograma, ele vai identificar aonde que está o erro desses 10. E normalmente ele identifica em um período, ou em um funcionário, ou algo que está acontecendo específico. Então, vocês veem que muda aí a forma de controle, né? A gente consegue identificar ali, é uma agulha no palheiro, né? Nós temos também o diagrama de Pareto, um tipo de histograma que mostra os eventos com maior repetibilidade, tá? Com maior repetibilidade, ou seja, os problemas que mais ocorrem para que a solução deles seja ordenada pela frequência que aparecem. A lei de Pareto, ela mostra que 80% dos problemas estão relacionados a 20% das causas, ou seja, encontrando e resolvendo 20% das causas, o projeto teria um grande avanço em busca da qualidade. Tá? O diagrama de Pareto aqui, ele fala que a porcentagem dos problemas que nós vamos ter na atividade, normalmente é de 20% abaixo, tá? Eu até considero menos que isso. Quando nós estamos fazendo uma atividade, normalmente a porcentagem de problemas é abaixo de 10%. O que nós temos como pessoa, né? Como atração das coisas? Esses 10%, ele se torna maior do que os 90%, tá? Então, o que nós temos que enxergar aí dentro do controle de qualidade? Atividade que nós fizemos certo, qual que é a porcentagem? Eu fiz uma atividade 97% da forma correta e 3% é o que saiu errado. Por que nós dedicamos 3% nessa atividade que deu errado? Isso traz muito mais barulho dentro das empresas, muito mais processos negativos do que o 97%. Nós temos uma tendência, né, de pensar da forma negativa. Então, os controles, eles mostram isso para a gente. Então, nós temos que desapegar as coisas que não saíram certas. Professor, isso pode se tornar algo maior, né? Nós não devemos jogar fora, né? Nós não devemos dar tanta importância e nós devemos criar situações para a gente chegar próximo de 100%, tá? Se eu sei que se eu testar as 1000 televisões, eu vou ter um resultado melhor
que chega ali de uma perfeição de entregar 1000 televisores que funcionam para os consumidores, eu acho que a gente tem que fazer esse projeto, né? Esse processo. Também há o diagrama de dispersão, que é uma representação gráfica de valores de duas variáveis vinculadas a um mesmo processo, mostrando se o que acontece com uma variável está relacionada com alterações na outra variável, né? Então, o diagrama de dispersão, ele tem dois processos de medida simultâneo, né? Então, nós vamos fazer os mesmos testes 2 vezes para ver se a gente tem variação naqueles testes, né? Então, por exemplo, produto elétrico. Então, a gente pode fazer alguns testes específicos ali para a gente saber se realmente tem um ou outro. Professor, existe tanta diferença assim entre um controle de qualidade e outro? Eu não vejo, tá? Eu usei já alguns no meu dia a dia e assim, eu não vejo tanta diferença, tá? De usar um ou outro, tá? O Chical é o que a gente é mais conhecido aí mesmo no mercado. Então, você vai numa obra, você vai ver lá que tem espinha de peixe até no mural, tá? Que é o mais comum aí usado, principalmente na área industrial. Mas nada impede de a gente estar usando outras ferramentas, tá? Por fim, aí nós temos a carta de controle, que é um gráfico que determina estatisticamente uma faixa de limites de controle composta por uma linha superior, limite superior de controle e uma linha inferior, né, que é o limite ali inferior de controle. E também uma linha média. Essa ferramenta também é conhecida como controle estatístico de processo, o CEP, e evidencia que pontos dispostos fora dos limites de controle indicam que o processo está fora de controle, necessitando de ajustes, tá? Essa carta controle, esse gráfico, ele está muito mais ligado a situações que o controle de qualidade ele é mais flexível, tá? Então, nós podemos cometer mais erros. Como ele é um gráfico que ele limita, né? Então, ele coloca lá, ó, 18% dos nossos produtos, ele não precisa sair com a qualidade A, né? Então, você vai fazer uma régua ali da quantidade de produtos, tá? Então, o que está no meio ali são os produtos aceitáveis, e os outros, eles não são descartados, tá? Ele tem ali um nível, né, uma quantidade, né, uma média de produtos que podem ser aceitos aí dentro daquele processo industrial. Então, o controle de qualidade é um pouco complexo para eu estar fazendo vocês enxergarem, porque você precisa estar ali naquela atividade do dia a dia, né, dentro do processo. Mas o que vocês precisam entender, né, que nós temos ferramentas que fazem essa atividade de controle. Se você não entender dessa forma, professor, não consigo enxergar uma ferramenta, por exemplo. Pelo menos você precisa entender que vai ter uma pessoa que vai aferir aquele controle. Isso já vai ser importante lá, que foi o exemplo que eu dei quando a gente está construindo a nossa casa. Eu não vou repetir aqui, porque o sofá é ruim, né? Não quero dormir, né? Não cabe. Eu tô gordo para dormir nele. Pessoal, alguma pergunta? Eu vou entrar na atividade. Hoje eu já falei muito para vocês. Tranquilo, professor. Na verdade, a gente tinha falado já bastante de qualidade, né, nas outras aulas, né? Então, hoje veio aqui só completar, né, que a gente estava entendendo como qualidade, né, um processo que a gente tem que entregar a qualidade máxima. Não é isso, né? Então, hoje nós enxergamos que a qualidade é o que foi combinado, né, com o nosso cliente. Essa é a qualidade ali que precisa ser entregue dentro dos projetos, tá? Se tiver alguma pergunta aí, vocês podem fazer, não tem problema não. Eu vou entrar na atividade do segundo bimestre, tá? Eu vou ler aqui as características dela, são 2 slides e depois eu volto para a gente falar passo a passo, tá? Então, referente à atividade do segundo bimestre, ela vai valer um total de 1.500 pontos, tá?
o nosso primeiro cheque, ele vai ser de 300 pontos, tá? Então, no dia 5/5, o grupo, ele vai ter que entregar ali, ó, o nome dos alunos do grupo e qual o tipo de projeto vocês pretendem apresentar. Tá? Eu vou explicar como vai funcionar esse projeto. No dia 12/5, valendo 400 pontos, na seção 4.2, vocês vão mandar o escopo do projeto, pelo menos um rascunho do que vocês vão apresentar. Então, no primeiro cheque lá, no dia 5, que é a semana que vem, vocês precisam mandar o nome dos alunos e qual é o nome do projeto que vocês vão apresentar. No dia 12, eu já vou precisar de um rascunho do projeto, pelo menos um rascunho do que vocês vão entregar. Tudo isso vocês vão colocar fazendo o quê? Arrastando dentro dessas sessões, tá? Vai ter um espaço para vocês colocarem essa atividade. Eu vou abrir aqui o portal para vocês verem como vocês vão fazer a atividade. E no dia 19 e dia 26, valendo 800 pontos, vocês vão fazer o quê? Colocar os slides finais dessa apresentação no dia 19 e no dia 26, o grupo ele vai fazer a apresentação aqui para todos os alunos. Tá? Eu vou marcar direitinho qual o horário de vocês e etc. Tá? Os alunos que eles não puderem entrar no Teams por qualquer motivo, tá? Não tem internet, não consigo, etc., esses alunos eles vão entrar em contato comigo antes, que eu vou dar outras atividades para eles fazerem. Tá? Como que vai funcionar essa apresentação? Ela vai ser uma apresentação de 10 minutos em grupo. O mínimo vão ser 5 slides. O mínimo vão ser 5 slides e no máximo 8 slides. Vocês vão apresentar um projeto qualquer para os professores da banca. Tá brava aí, cuidado. Vocês vão ter que apresentar aí esse trabalho para os professores da banca. Então, vou convidar uns professores amigos, tá? E nós vamos fazer a avaliação dessa apresentação, tá? Professor, eu posso usar o projeto que eu mandei para você lá no primeiro bimestre? Lembra lá que alguns fizeram de pontes, outros de igreja, etc. Vocês podem dar andamento naquele projeto, sem problema nenhum, tá? Eu quero usar o projeto da minha amiga X, beleza. Não tem problema nenhum. Vocês vão deixar esse projeto agora mais sofisticado, né? Porque agora vocês conhecem muito já de gestão de projetos, né? Então, não vão me entregar o mesmo, porque isso daí eu vou olhar. Essa atividade, ela vai ser feita em grupo, tá? Não pode ser feita individual. No mínimo 4 pessoas e no máximo 6 pessoas. Professor, meu grupo é de 3 pessoas, meu grupo é de 7 pessoas. Não vejo problema, tá? Meu grupo é de 9 pessoas, aí eu vejo problema, porque nós estamos passando 50% do mínimo, tá? Então, vamos ter uma coerência ali mínima. O que eu preciso nesse trabalho? Vocês já podem pegar a informação do que vocês fizeram no primeiro bimestre. Que vocês falem um pouco dos 5 pilares de gestão de projeto, que é a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, tá? Então, o que eu gostaria? Pode ter foto? Pode ter foto. Todos os slides vocês podem fazer ilustrativo igual vocês fizeram, ficou muito bom, o do primeiro bimestre. Só que agora eu gostaria que vocês colocassem um pouco mais de atividade de projeto, né? Então, pensar quando que iniciou o projeto, né? Pesquisar mesmo, como que foi determinado aquele projeto, né? Como que foi o planejamento desse projeto, como que eles executaram, se teve ferramentas de monitoramento e controle, né? E em que momento ele foi encerrado, né? Um negócio mais profissional do que aquele trabalho. Aquele trabalho lá foi o primeiro start, né? Que eu passei para vocês buscarem informações do que é um projeto. Agora não, né? Agora vocês já estão mais cascudo aí, vocês conseguem entregar um resultado teórico agora mais abrangente, tá?
Então, só recapitulando, vocês vão ter que fazer três etapas, né, no projeto, né? Que é incluir ali no dia 5, dia 12 e dia 19, né? O que eu estou pedindo ali, né? O nome dos alunos e qual que é o nome do projeto. Depois, dia 12, o escopo. E no final, os slides. Professor, eu posso incluir tudo de uma vez, né? Quero fazer tudo nesse final de semana. Comigo, meu grupo não tem isso. A gente faz tudo na hora. Vai estar aberto lá para vocês colocarem a atividade de vocês lá no momento certo. E mais para frente, nas próximas aulas, eu vou determinar o horário de cada grupo, porque a partir do momento que eu receber a lista do nome dos alunos e o grupo, eu consigo montar um relatório ali para compartilhar com vocês, tá? Alguma dúvida? Nossa, como eu falei hoje, meu Deus do céu. Como todos os dias, com todas as aulas. Professor,